Salve, salve curso de administração da Faculdade SMG. Nossa disciplina Gestão Estratégica. Hoje nós vamos ver a segunda parte da nossa matéria sobre a estratégia e o planejamento. Nós vimos na aula passada por que gestão estratégica, a intenção estratégica e o negócio. A gente conceitou o negócio, a gente falou de um monte de material aqui, né, explicando o que é o planejamento estratégico, né, as partes que os compõem, né, os tipos deles. E aí eu fui encerrar em um quadro, né, falando sobre algumas empresas, tá? Então o que eu vou abordar hoje? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa capa, olha lá. Olha, curso de administração, a gestão estratégica. A estratégia e o planejamento. Como eu falei anteriormente, a gente já viu por que gestão estratégica, a intenção estratégica e o negócio. Hoje a gente encerra essa matéria falando sobre a missão, a visão do futuro, os princípios e os valores, além de abordar também um pouquinho de ética. Esse que vos fala é o professor Alex Caparelli, titular da disciplina. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, para a gente encerrar nossa matéria, a gente vai começar falando de missão. Missão, visão, valores, ética, tem uma porção de coisas que a gente precisa adicionar nesse material. Uma vez que nós precisamos ser muito éticos com as coisas que nós fazemos. A gente vê muitas empresas aí praticando ingerências, lesando os seus consumidores, eles não vão voltar depois. Algumas empresas não se dedicam tanto, não pensam tanto no seu cliente, no seu consumidor, nas pessoas que compram, e elas querem ganhar o lucro imediato e esquece do posterior, né, do pós-venda. Então essas empresas que estão por aí praticando essas ingerências, essas empresas que estão lesando seus clientes, seus consumidores, como? Praticando um mau serviço, vendendo produtos de baixa qualidade, se a gente fosse tratar a qualidade como neologismo, tá? Já expliquei para vocês na disciplina de produção que a qualidade é um programa, né? A gente tem vários programas de qualidade aí que pode ser chamado de qualidade de fato. E essa qualidade, quando a gente fala alta e baixa, é porque a gente está tratando do neologismo. Tá bom? Então, só para que vocês entendam nesse coloquial, né? Quando eu estou falando de baixa qualidade, eu estou falando de um serviço ruim, um padrão baixo. Tá? E a gente tem visto muito, principalmente nessa época de pandemia, alguns exageros quando algumas empresas ou alguns empresários ou até mesmo prestador de serviço, eles vão praticar suas atividades e aí ele pensa, pô, eu tô desesperado, o mercado tá difícil, né? Eu preciso lucro, eu preciso pagar minhas contas e tal. Então ele acaba praticando algum tipo de ingerência, lesando seu consumidor, lesando o seu ativo principal, né, que são os caras que dão lucro para eles, e depois o consumidor não volta, o cliente não volta. Né? Então é um cuidado muito grande que tem que ter. Né? Ninguém nunca perdeu por desenvolver, por melhorar em qualidade. Sempre haverá resultados muito bons, muito positivos para aquele que, mesmo empatando e às vezes até tomando prejuízo, não deixa de praticar um bom serviço, né? Ou não deixa de vender um bom produto. Né? Eu penso dessa forma e eu já li muitas obras a respeito, muita gente que fala sobre você ter uma atenção muito maior para isso aí. Olha, veja, eu sou professor há quase 20 anos, vou completar 20 anos esse final de ano. Opa, quase que eu derrubei a câmera aqui. Vou completar 20 anos agora, final de ano. Durante todo esse tempo eu venho
evoluindo, venho melhorando minhas condições. Por quê? Porque eu estudo muito, estudo todos os dias, então a bagagem vai aumentando. Então são muitas horas de sala de aula, né? Então, de fato, a gente vai melhorando com a experiência. É isso aí em todos os campos. Mas veja, nós entramos agora numa pandemia e eu vejo o seguinte: por que eu vou dar uma aula de baixa qualidade, olha o neologismo de novo, de baixa qualidade para os meus alunos, só porque eu não estou em sala de aula, onde eu domino melhor as minhas atividades, né? E vou gravar uma aula aqui, tem que gravar uma horinha aqui para levar pro pessoal, pronto, acabou, a gente grava e, né? Eu não vou fazer isso. Jamais eu faria uma coisa dessa, baixar a qualidade das minhas aulas. Tanto é que eu falei para a coordenação, quando eles disseram, não, tem que fazer aula ao vivo, né, às 7 horas, eu falei, não. Eu prefiro gravar e ficar 1 hora lá esperando alguém, se alguém tem alguma dúvida, se quer algum tipo de explicação, do que eu baixar a qualidade das minhas aulas, né, dando aula para às vezes nenhum ali, e aí a matéria corre, né? Então eu preferi dar muita ênfase aqui às minhas aulas. Eu gasto um dia para gravar, editar, postar, né? E ainda à noite ainda eu entro lá para poder atendê-los. Por quê? Se eu estiver baixando a qualidade, eu não estou baixando só a qualidade das aulas da SMG, eu estou baixando a qualidade das minhas aulas. E aí eu não quero que ninguém depois venha e fale assim, nossa, que lixo de aula, velho. Olha, o cara não tem nem capricho, né? Eu não, eu já coloco meu cenário aqui na minha sala mesmo, preparo as minhas aulas no dia anterior, bem bacana, acordo bem cedinho, venho gravar aulas para vocês, para que o negócio fique bacana, né? Não posso jamais, de jeito nenhum, baixar a qualidade do meu material e das minhas aulas, tá certo? Então essa comparação que eu estou falando para vocês é que eu quero que vocês tenham a atenção. Não é porque nós estamos em época de crise que nós vamos baixar a qualidade dos nossos serviços ou dos nossos produtos, tá? Isso aí é um tiro no pé, certo? Olha, eu tenho recebido alguns elogios de alguns alunos, eu não estou aqui para contar vantagem para mim, não gosto muito de usar esse eu, mas só para que vocês entendam e vocês pratiquem depois quando vocês estiverem fazendo seus serviços, tá? Eu tenho recebido alguns elogios, inclusive da diretoria, né, por ter dado tanta qualidade às aulas e não deixar ninguém na mão, né? Inclusive até outras instituições, outros profissionais de outras instituições disseram, tá legal essas aulas aí e tal, não quer gravar umas pra gente, né? Mas como eu sou muito leal ao que eu faço, e principalmente as oportunidades que a instituição que eu trabalho me deu, eu não vou deixar a minha instituição para ir trabalhar em outra, só porque agora eles também estão desesperados, né? E eu não posso fazer isso. Eu tenho que agradecer a instituição que eu trabalho, ela nos amparou muito bem, né? Então o mínimo que eu posso fazer é ter lealdade a ela. E os seus clientes vão ter lealdade a você também, se você não deixar eles na mão, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou iniciar falando de missão. Muito cuidado aí com esse exemplo que eu falei para vocês, tá? Ninguém perde em qualidade e ninguém perde em falar a verdade, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá na missão. Missão. A missão de uma organização, em nível corporativo, é a razão de ser da empresa. Além disso, a missão, que eu estou tratando, esclarece o compromisso e dever da empresa para com a sociedade. E segundo, estabelece o que a empresa faz dentro de seu negócio. Para Pagnoncelli e Vasconcelos 2001, a declaração de missão deve responder às seguintes perguntas: o que, para quem e como? Explicando cada uma delas. O que? Associado ao negócio. O que é o meu negócio? É a razão de ser da vida da empresa, é a missão, ok? Outra pergunta. Para quem? Mercado e o cliente. Por quê? Porque eu desenvolvo uma missão direcionada ao pensamento do cliente, do meu mercado.
E por último, como? É o desafio, é o diferencial. É como eu vou estabelecer as minhas ações e as minhas atividades neste mercado, ok? Então olha aqui, pessoal. Quando a gente fala, né, de missão, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: missão é a razão de ser da empresa. Por que que ela existe? Então nós criamos uma missão e por meio dessa missão nós vamos desenvolver todas as nossas atividades, todos os nossos pensamentos, tá certo? E aí vem aquela perguntinha: o quê? O quê? Essa sua missão é o quê? Ela deve ser o quê? Ela deve ser associada ao mercado, tá? Aquele mercado que eu vou desenvolver. Bom, se eu tenho uma empresa de consultoria, o que eu vou associar ao meu negócio? Então, realizar trabalhos, serviços de consultoria e assistência às empresas que necessitam de orientação, elevando a sociedade, sei lá, tem um monte de exemplos aí que a gente pode criar. Ela é bastante interessante, eu vou até trazer para vocês depois aqui a missão da minha empresa para que vocês possam entender, certo? A segunda pergunta que tem ali é: para quem? Para quem? Para quem é o seu cliente, o seu mercado, o mercado que você desenvolve. Ora, veja, o meu mercado é o mercado de serviços, meu segmento é consultorias, assessorias, treinamentos, counseling, tá certo? Então a gente dá essas assistências às empresas. Então o meu mercado está neste segmento. Tá? E os meus clientes são quem? Quem são os meus clientes? Nós somos empresários, são os donos de empresas, já aconteceu também de profissionais liberais me pedir ajuda. Aí a gente vai lá e acaba calçando essa ajuda a todos, tá? E por último, como que eu vou fazer? Esse é o desafio, esse é o diferencial. Como que eu vou fazer? Como que eu vou desenvolver essas atividades? Para que eu vou desenvolver essas atividades aí? E aí lá na nossa missão vem escrita para quem que a gente está fazendo isso aqui, como que a gente vai fazer. Veja, eu vou dar um print aqui na missão e objetivo da minha empresa, né, da minha Planeta Marketing, da minha agência de marketing e consultoria, para que vocês possam entender como que eu desenvolvi em cima daquelas 3 perguntas. Olha, dá uma olhadinha. A primeira coisa que eu coloquei ali foi: a Planeta Marketing tem como missão, olha só, atender às necessidades empresariais com maior atenção, comprometimento, responsabilidade social e ética profissional para a satisfação e crescimento corporativo. E aí mais embaixo tem os objetivos e os valores, tá certo? Então olha aqui, quando eu desenvolvo essa missão, eu desenvolvo pensando também nessas 3 perguntinhas aí que a gente colocou no material: o que, para quem e como. Que aí eu vou acertar. Então quem que eu quero ser? Qual é a razão de ser da minha vida, da minha empresa? Se eu fosse colocar como missão, a minha missão de vida, qual é a razão que eu tenho? A minha missão é ser um profissional da área de administração, bem-sucedido, trabalhando, viajando, conhecendo, estudando. Então é uma porção de coisas que vocês podem colocar aí. Tá certo? Então é assim que a gente desenvolve a missão, tá? Eu prolonguei um pouquinho aqui nesse detalhe, nessa matéria aqui, para ficar bem entendido aqui, para poder transcorrer bem depois e a gente não ter problema de entendimento. Mas se a gente ver, depois vocês perguntam e aí eu vou responder para vocês, tá ok? Então seguindo, vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Olha, para Ansoff e McDonnell, 1993,
Os principais grupos de interesse, os chamados stakeholders, pessoal, são todos aqueles ou aquelas pessoas que estão envolvidos no sistema. Então pode ser seus funcionários, podem ser seus parceiros, pode ser os seus representantes, os sócios, os acionistas, todos que estiverem envolvidos com o sistema a gente chama de stakeholders. Então os principais grupos de interesse, stakeholders, com suas aspirações que devem ser consideradas na razão de ser de uma empresa. São, primeiro, a sociedade, crescimento econômico de renda, distribuição de renda, preservação do ambiente. Ora, quando o Ansoff fala nos principais grupos de interesse, todos esses aqui, se a gente for colocar unitariamente, todos eles são interesse. A sociedade, comunidade, acionistas, credores, clientes, administradores, empregados. Veja que eu tenho uma adição de stakeholders grande nessa matéria que a Ansoff diz aqui, certo? Segundo, a comunidade, que é o bem-estar da comunidade. Eu não posso também criar empecilhos para a comunidade. Pelo contrário, eu tenho que fazer uma coisa certa. Os acionistas, que são stakeholders importantes, que eles pensam no lucro e na valorização do capital. Junto com isso, a gente também tem que tomar as ações para que isso ocorra, senão os acionistas caem fora, os investidores não vão trabalhar com a gente e a gente vai perder. Os credores, estabilidade do lucro. Credores são aqueles que nos fornecem, de certa forma, algum produto ou serviço. Pode ser escritório, pode ser serviços como água, luz, internet, tantas outras coisas que a gente pode adicionar aí. Os administradores, lucro, poder e reconhecimento. Os administradores, a gente pode falar dos nossos gestores da nossa própria organização. E os empregados também é um stakeholder, porque eles estão desenvolvendo as atividades da empresa. Então, emprego, salário, lazer, condições satisfatórias, né? Tem um númerozinho ali que refere-se ao referencial bibliográfico de vocês, tá? Tá lá no final. Tá certo, meus amigos? Então, olha aqui, ó. Quando a Sophie trata desses caras aqui, ele está dizendo quem são as pessoas, pessoas físicas ou jurídicas que estão envolvidos com a nossa organização, tá certo? Então, stakeholder ou não, tá? Ele vai estar envolvido. Então, a gente vai ter que desenvolver em cima das nossas atividades, não deixar de pensar na nossa missão, que a gente vai atingir todas essas pessoas aí. E claro, muito mais envolvidos aí, né? Aqui só tá um exemplo do que os caras colocaram lá na obra, no livro, certo? Seguindo então, meus amigos, vamos falar agora sobre a importância e os objetivos da declaração de missão. É um complemento da criação do desenvolvimento da missão, né? Que a gente vai tratar para poder entender melhor, para poder entender bem como se realiza, como se cria e depois como se emprega, principalmente como se coloca isso na criação e no desenvolvimento da missão na empresa, tá certo? Vamos dar uma olhadinha lá no slide, olha. A importância e objetivos da declaração de missão de uma organização fazem com que ela, primeiro, ajude a concentrar os esforços das pessoas para uma direção comum. Uma vez que você cria a missão, você mostra o caminho que você vai desenvolver, porque no desenvolvimento da visão, ele enxerga o mercado, ele veja o que tem para frente. Então ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção comum. Ajude a assegurar que a organização não persiga propósitos conflitantes. Também para um entendimento na questão dos conflitos, porque durante a caminhada sempre aparece alguma coisa, sempre vem uma coisa
conflitante, que não deu certo, que foge um pouco do planejamento, e a gente precisa tomar esse cuidado para poder evitar também. Terceiro, sirva de base lógica geral para alocar recursos organizacionais, porque com a missão direcionada a gente já tem a intenção. Dentro dessa intenção, a gente vai pegar os recursos e vai gerir esses recursos da forma correta, sem desperdício, sem desvios e sem prejuízos. Quarto, estabeleça áreas amplas de responsabilidade por tarefa dentro da organização. Esse estabelecer áreas amplas de responsabilidade por tarefa nada mais é do que você indicar as cabeças que são responsáveis pela atividade. Então existe dentro da organização os cargos, as funções, as atividades e as tarefas. Então não pode haver desvios, né? A gente tem que colocar certinho aí quem vai fazer o quê. E depois, por último, atue como base para o desenvolvimento e objetivos organizacionais. Até porque a gente tem os objetivos empregados aí, né? Então olha aqui. Toda empresa deve possuir um objetivo. Quando você está desenvolvendo o planejamento, você vai pensar missão, visão, valores, dentro desses valores ética e uma porção de outras coisas. Aí você vai criar objetivos. Quais são os objetivos da organização? Dentro desses objetivos, nós temos as partes para se cumprir esse objetivo. Aí nós vamos, quebrar ela em partes aqui, vamos destrinchar esses objetivos aqui em partes. Essas partes a gente pode chamar de meta organizacional. Então a gente tem as metas de vendas, as metas de crescimento, as metas de atendimentos, as metas de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. E tudo isso aí somado depois, ele vai gerar uma coisa só, uma grande coisa, que aí a gente chama assim de objetivos. Tá certo? Então, para você atuar uma base para o desenvolvimento desses objetivos organizacionais, você precisa fazer com que as metas ocorram. Mas antes de fazer com que as metas ocorram para se cumprir o objetivo, você precisa traçar os objetivos. Tá certo? Bom, quando um time de futebol vai iniciar um campeonato, eles colocam como objetivo, o objetivo principal é ganhar o campeonato. Esse é o objetivo. Quais são as metas? Vencer os 2 turnos. E quais são as metas de cada turno? Vencer os jogos. Somar a maior quantidade de pontos possível. Depois de somado todos esses pontos aqui, aí a gente vê se foi cumprido a meta e se a gente pôde alcançar os objetivos, tá certo? Então assim a gente completa ou complementa essa matéria aí, tá? E aí, para a gente poder entrar nos princípios e valores, para eu encerrar essa fase da missão, né? Depois eu vou passar algum material para que vocês possam entender um pouco melhor ou aprofundar mais na questão missão da empresa, tá? Vou até indicar no portal para vocês um livro lá para isso, né? Então, para a gente fazer o encerramento dessa matéria de missão aqui, dá uma olhadinha ali no nosso slide, olha. Alguns autores recomendam que a missão deva ser escrita após ampla discussão em todos os níveis da empresa, ou no mínimo entre todas as pessoas dos principais níveis de decisão da empresa. Isto fará com que todos os integrantes tenham a mesma percepção do significado e da finalidade da empresa. Olha só, sobre isso eu digo para vocês o seguinte, não é uma regra, você não precisa cumprir essa regra aí. Você pode estar fazendo um planejamento, estar criando a sua empresa, e na criação da sua empresa você vai lá, desenvolve a missão. Isso não quer dizer que você não possa mudar ela, claro que vai mudar. Bom, quando a gente estuda, quando a gente tem o domínio, né, de como construir e de como realizar a missão,
se torna mais fácil você escrever, você desenvolver o que ela é. Quando a gente está começando, ainda a gente tem um pouquinho de dificuldade. Eu posso dizer para vocês que a missão da minha organização, que eu coloquei para vocês, ela ainda está em construção. Por quê? Porque eu já mudei ela algumas vezes. Né? Eu gosto muito de usar alguns slogans, e a empresa pode usar, e você pode tratar o seu slogan como uma base da sua missão também. Né? Eu, por exemplo, utilizo integridade acima de tudo. Né? Não tem nada de Deus acima de todo mundo e Brasil acima de todo mundo, não. Aqui é integridade acima de tudo. Porque não adianta eu ficar aí arrotando honestidade na frente das câmeras e lá atrás, lá fazendo esse monte de porcaria que a gente tem visto aí, né? Então eu cultuo a honestidade. Então o slogan da minha empresa é integridade acima de tudo. Agora, essa integridade acima de tudo ela é baseada na minha missão. Então você pode desenvolver a sua missão no início e depois ir aprimorando ela, fazendo com que ela fique melhor condicionada para o seu segmento de trabalho, de serviços, né, para tudo aquilo que você vai fazer. Porque aí sim você vai ter uma resposta, né, uma resposta melhor em relação àquilo que você quer desenvolver. Então não se preocupe muito com isso não. Ah, meu chefe me deu a missão de criar a missão. Sem redundância nenhuma, né? Me deu a missão de criar a missão. O que eu faço? Crio uma frase. Desta frase você vai evoluindo. Ah, mas ele já quer publicar. Bom, então você precisa de uma bagagem ou peça orientação para quem já tem um pouco mais de experiência em relações com planejamentos. Então aí você cria mais adequada, né? O correto é cada ano você atualizar ela. Eu gosto de atualizar a minha. Né? Apesar que já faz uns 2 anos que eu não faço, desde que o meu site ficou bloqueado, né? Agora já está liberado, planetamarte.com.br, né? Mas o ano que vem com certeza eu vou atualizar. Beleza? Bem, meus amigos, hoje eu estou com uma linda camiseta. Vou até ficar de pé aqui para que vocês possam ver. Uma linda camiseta de rock do AC/DC. Hoje eu acordei ouvindo AC/DC e falei, vou gravar uma aula hoje com a camiseta do AC/DC. Essa banda eu tenho 2 camisetas, assim, gosto muito dessas camisetas de banda de rock, até porque eu escuto muito, né? Meu canal tá ligado no rock ali também. Meus instrumentos, alguns deles aqui, né? 2 dos meus 10 instrumentos estão aqui, que eu não preciso derrubar também aqui o cenário. Tá certo? Vamos seguir agora então, vamos falar sobre os princípios e os valores da organização que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa criar. Olha, princípios e valores. Um aspecto importante no processo de gestão estratégica é a cultura organizacional. Para Shaw, em 1980, cultura é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna, e que funcionem bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. Então veja, meus amigos, olha, a gente começa falando de princípios e valores, a gente começa falando sobre cultura. O que é uma cultura da empresa? Né? Aspecto importante no processo de gestão estratégica. A cultura da empresa é como ela se comporta. Né? A cultura nos mostra o comportamento, o posicionamento, de cultura dessa empresa fazer o quê? Né? Quando a gente fala de cultura regional, por exemplo, se a gente fosse falar aí de uma análise demográfica e sociocultural,
Então a gente pegaria a população, dentro dessa população a gente iria analisar a sociedade e a cultura, certo? Então estou envolvendo pessoas, a sociedade como um grupo e a cultura que essas pessoas têm. Nós temos uma diferenciação cultural dentro do Brasil muito grande, porque nós somos um país continental. Nós estamos em 2 hemisférios, inclusive. Na outra aula eu falei em 2 continentes, né? Depois a gente vai rever e falar, não é continente. 2 hemisférios. Tanto é que a gente ultrapassa a linha do Equador lá em cima. E aqui embaixo a gente chega lá na Argentina, lá no Uruguai. Né? Quase já no polo. Então a gente é muito grande, a gente é muito dimensional. Né? E aí você pega uma cultura nordestina, uma cultura gaúcha, uma cultura nortista, né? Centro-oeste, sudoeste. Então a gente vê que tem muitas diferenças. A cultura ela é muito variável, porque se você pegar aqui e Campo Mourão, por exemplo, que são 80 km de diferença, já tem uma cultura totalmente diferente. Eu lecionei lá, na mesma época lecionava aqui e em Campo Mourão. Você atravessou o Rio Ivaí ali, é outra cultura. Os caras já são puxados pra gauchada, já são mais bruto. As músicas são diferentes, as comidas já são diferentes. Eles têm uma outra forma de viver a vida. Aqui a gente é puxado mais pro paulista. Sofremos influências paulistas, né? Até o Rio Ivaí. Porque reza a história aí que antes da Guerra do Paraguai, do Ivaí para frente, pertencia a eles. Hoje a gente fica pensando, né? Por que mudaram? Mas tudo bem, só uma piada sem graça essa. Né? Então a cultura ela é muito diferenciada. E o que a gente precisa fazer é entender essa cultura. Entender como funciona essa cultura. Aí assim a gente vai empregar formas corretas de atender a esse público. Vamos ver o outro aqui para a gente já começar a falar de valores aqui. Olha lá. Valores são padrões profundamente arraigados que influenciam quase todos os aspectos da vida das pessoas, definindo suas atitudes quanto a julgamentos morais, respostas aos outros, compromissos em relação a metas pessoais e organizacionais. As pessoas são motivadas e tomam decisões com base em seus sistemas de crenças e valores, normalmente inconscientes. Os princípios ou valores ou crenças são bússolas. Primeiro, para a convivência no dia a dia dos membros de uma organização na busca do seu sucesso no presente e, segundo, para o processo de tomada de decisão e do comportamento da empresa no cumprimento da missão e na busca da visão de futuro, com vistas a assegurar o seu sucesso no futuro. Olha, pessoal, quando os autores dizem que os valores são padrões profundamente arraigados que influenciam quase todos os aspectos da vida das pessoas, da mesma forma funciona com a empresa, com a organização. Ó, veja. O que são valores? Valor você pode comparar com educação. Aquilo que você trouxe de educação da sua família, dos seus pais, são os seus maiores valores, ou seu maior valor, certo? Então nossos pais nos ensinam que, olha, você não pode roubar, é feio, é mal educado e você pode ir preso, pode ser punido. Olha, você não pode tratar mal as mulheres, porque isso é uma total falta de educação, né? E é um machismo escroto. Você não pode matar. Não pode matar porque pode ser baseado em um mandamento da lei cristã, né? Ou porque a nossa lei não permite também. Além do que, ninguém pode tirar a vida de ninguém, certo? Você não pode enganar as pessoas vendendo uma coisa e não entregando, porque senão você vai estar lesando alguém. Isso também pode causar problemas na justiça. É feio, é mal educado, né?
E você pode ter consequências. O cara pode vir ali como diz um determinado ser aí, encher a boca de porrada. Então é complicado essa situação se você não entende. Por que tantas pessoas são mal educadas? Porque não foram educadas adequadamente. Problema do pai, o pai mal educou. Não, às vezes o pai também não tinha esses valores, ele não soube repassar aos seus filhos. E se você é um pouco inteligente e começa a ter percepção melhor da vida, você começa a entender que essas coisas são mal educadas. Eu não posso estacionar nessa vaga de deficiente nem por um minuto, porque esse deficiente pode chegar aqui e não ter a vaga para ele exatamente onde ele está precisando. Eu não posso furar uma fila, porque tem gente aqui que já está aqui há muito tempo. Eu não posso dar um jeitinho de entrar depois do horário, porque as pessoas têm horário para cumprir, terminar suas atividades e ir para casa descansar. Eu não posso colar na prova, porque é desonesto comigo mesmo. Ah não, mas o importante é passar, é ter nota. Depois que tiver o canudo na mão, eu vejo o que eu faço. Não, não é assim. Para você se preparar melhor na vida, você precisa estudar e a prova vem para te mostrar se você está apto ou não. O acadêmico precisa entender essa situação. Eu também não sou a favor de aplicar prova física. Ah, não, tem que fazer aí, responda aí para mim. Não, eu gostaria de desenvolver atividades práticas, né, para entender se o cara tá sabendo mesmo a matéria, né? Entendeu? Então, isso aí é uma questão de educação. Se seus pais não te deram, é porque talvez eles não tenham recebido ou ainda não tenham entendido. Então, quando você não joga lixo no chão, quando você não estaciona em vaga que é uma vaga preferencial, quando você não fura a fila, não dá um jeitinho, quando você deixa de devolver o troco que a pessoa te colocou a mais, né? Isso aí é tudo valores em princípios. Aquela pessoa que te devolveu o troco a mais, ela vai pagar, porque o caixa dela não vai fechar. E você sabendo, vendo, você não devolveu, você lesou essa pessoa. Então esses princípios e valores têm muito a ver também com ética, mas tem muito a ver também com egoísmo. As pessoas que são muito egocêntricas, que são muito egoístas, elas não pensam nos outros, não pensam na comunidade, ela pensa nela própria. O pensamento capitalista é muito arraigado. Eu preciso levar vantagem em tudo e os outros que se explodam. Não é problema meu os outros. Não, é problema de todo mundo, porque nós somos uma comunidade. Nós vivemos em sociedade. Então, antes de você criticar comunismo ou socialismo, pense que nós vivemos numa sociedade. Espero que vocês tenham compreendido direitinho aí o que são valores, ética e mais tantas outras coisas, tá? Vou dar uma aceleradinha aqui, senão a gente vai prolongar demais, vamos ultrapassar a nossa 1 hora de aula, né? Se a gente tivesse em sala seriam 3 horas, mas eu não quero deixar vocês tão atarefados assim, tá? E aí se eu passar um pouquinho de 1 hora aí, vocês ao invés de me desculpar, aproveitem, tá? Vamos lá, vamos seguir, dá uma olhadinha ali, ó. Scott et al. Esse e tal significa que são vários autores, tá? Quando você tem até 3 autores, você pode colocar o nome dos 3. Acima de 3 ou acima de 3, você pode colocar o et al. E tá tudo certo. Então, Scott, 1998, sustentam que hoje, com mais poder e uma esfera maior de autonomia para cada empregado, as pessoas precisam ser guiadas não por regras ou por supervisores, mas pela compreensão dos mais importantes valores sustentados pela organização. A importância da formalização dos valores são, muita atenção aqui, galera, explicitar a ética e a moral da organização, para você não ser imoral e antiético, tá? Dei alguns exemplos para vocês aqui sobre educação. Motivar as pessoas à ação correta, tá? Ação de valores. Se ela não tem, ensina. Se o cara é mal educado, chegou mal educado ali, ensina ele a ser educado. Orientar comportamento, olha aí, ela corroborou. Clarificar as responsabilidades sociais e impulsionar para conquistas extraordinárias, tá certo? Seguindo ainda, olha aí a próxima.
O desafio das pessoas está em transformar os valores aos poucos, em políticas, práticas e padrões para o comportamento de uma empresa ou grupo, devendo influenciar positivamente o comportamento das pessoas em todas as suas atividades. Para Collins, 1994, na pesquisa que fizeram com um grupo de empresas que havia se mantido bem-sucedidas nos últimos 50 anos, assim se manifestaram, abre aspas. Nossas pesquisas mostraram que um elemento fundamental para o funcionamento perfeito de uma empresa visionária é uma ideologia central, valores centrais e um objetivo além de simplesmente ganhar dinheiro, que orienta e inspira as pessoas em toda a organização e permanece praticamente inalterada durante muito tempo. E aí, meus amigos, eu volto falando para vocês para a gente concluir esses 2 slides aqui, né? O que disse Scott e os seus parceiros aí de teoria, né? A importância da formalização dos valores. Você deve praticar isso aí e principalmente colocar para a sua equipe, para os seus funcionários, qual é a cultura e os valores que a sua empresa possui. Eu não posso concordar que todo mundo tem educação e valores recebidos pela sua família, não de maneira correta. Claro, todos nós recebemos os valores e a ética dos nossos pais, por exemplo. Mas tem muito pai que é bandido, ensina o filho a ser bandido também. Então ele recebe, mas ele recebe de maneira equivocada. Se o teu funcionário, você começa a verificar, começa a perceber que ele não tem ética, que ele não tem valores, que ele deixa de fazer algumas coisinhas ali por ser espertinho, ele não ajuda o colega ali que está precisando, ele dá um chamado migué e vai no banheiro. Então esse cara precisa ser reformulado, ele precisa ser treinado, ele tem que abrir os olhinhos do sujeito e dizer, olha amigo, aqui não funciona assim. Essa é a função também do treinador, né? Existem coaches para isso. Não estou falando de coach de emagrecimento, coach de alimentação, de beleza não, viu gente? Isso aí não é coach para mim. Estou falando de trainers. Estou falando de counseling. Então você contrata esse profissional para fazer counseling dentro da sua empresa, dentro da organização. E esse cara que vai dar esse treinamento é o cara que vai puxar a orelhinha de modo sutil e ensinar para os caras que eles não podem fazer isso. Isso não é um trabalho paliativo, tá, gente? Não adianta fazer um treinamento de um dia. Tá? Eu vou contratar o Caparelli para dar uma palestra para meus funcionários, vai resolver todo o problema. Não vai. Tem que ser um trabalho contínuo de bastante tempo aí. O cara tem que vir uma vez por semana, uma vez cada 15 dias para trabalhar com esses funcionários. Ok? Pensa. Eu acabei de dar uma pausa na minha aula aqui, porque a minha mulher tem uma academia de pilates aqui em casa, no fundo da minha casa aqui, né? Então vem as alunas dela 2 vezes por semana de manhã, 2 vezes por semana à tarde fazer as aulas. E uma delas é esposa de um professor da Unespar, e ele tá dando no mesmo ritmo que eu, gravando em casa e tal, atendendo aluno, blá blá blá. E ela me falou que ele fica louco com os cachorros, os bichos lá e buzina, não sei o que. E eu tô achando que o meu é o maior dos problemas, o cachorrinho ali da frente, os BTV aqui, né? Achando que o meu é o maior problema. E tem gente com um problema maior que o meu. Então não vou mais reclamar do cachorrinho nem do BTV, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui pra gente poder finalizar essa parte aqui desses valores, virtudes, né? Nesse tema aqui.
para a gente ir para a parte final da nossa aula. Vamos ver o slide. Para finalizar o tema, apresentamos alguns exemplos específicos do terceiro setor. O terceiro setor poderia ser o segundo, não tem problema não, tá, gente? Isso aqui vai encaixar em qualquer situação, tá bom? Então são eles. Os valores, a gente falou de valores, a gente falou sobre educação, sobre vários temas a respeito, né? Então, só corrobora com a gente. A transparência, a gente tem que ser transparente, nem tudo a gente esconde, nem tudo a gente mantém em segredo, a não ser que seja segredo tecnológico, segredo industrial, um segredo de gestão, mas em relação aos seus funcionários, em relação com os seus, principalmente clientes, você tem que levar em consideração o fator transparência. O outro quesito é idoneidade. O que é ser uma pessoa idônea, uma pessoa honesta? Poderia até usar honestidade aqui no lugar da idoneidade, que daria na mesma. Ninguém perde em ser honesto, gente. Ninguém perde em ser honesto. Honestidade faz parte da vida de todos nós, tá? São valores, okay? É educação, tá? É ser mais humano. Depois, não vinculação política, partidária e religiosa. A gente está vivendo um momento no nosso país terrível, né? A gente tem as nossas preferências, a gente não dá para ser neutro do jeito que tá. Então tem gente que é a favor, outra é contra, então uma briga terrível. Agora, isso aqui eu vou dizer para vocês. Todos que tomam parte de um lado perdem. Veja aí quantas empresas aí, tem um senhor aí que parece um Smigol, que ele se apoiou a um lado aí e o pessoal que é do outro lado não compra mais na loja dele. Por um outro lado tem um site, um determinado site aí, que é um site famoso, grande, um dos maiores do Brasil também, que tomou partido por um lado. Tem muita gente que não acessa mais esse site, entendeu? Então, olha, se você meter política no meio, se você meter religião no meio, provavelmente vai dar problema, tá certo? A outra é a ética. Temos que ser muito éticos, não podemos ser antiéticos, de maneira alguma. Nem com os amigos, nem com a família, e principalmente com seus clientes e fornecedores, e com seus funcionários, né? E também a solidariedade. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, e a solidariedade vai fazer parte muito forte, muito grande para nós nesse momento, tá certo? Bom, olha aqui, agora eu vou falar da visão do futuro, que é a visão que a empresa tem, e eu costumo dizer, vou até colocar meu óculos aqui para ficar visão, quando você pega o binóculo e tenta procurar lá no mundo, o que você consegue enxergar para você poder aplicar na sua organização. Veja, visão é aquilo que você pode enxergar, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode vislumbrar desse mercado, certo? Isso é visão. Visão de futuro, estou vendo aquilo e vou aplicar aquilo. Vamos ver o slide. Visão de futuro. Criar uma visão de futuro é construir uma imagem viva de um estado futuro, ambicioso e desejável, relacionado com os clientes, funcionários e acionistas, e que seja superior em algum aspecto relevante ou ao estado atual e natural. A visão de futuro é um modelo mental claro e luminoso de um estado ou situação altamente desejável. É o que eu falei para vocês, né? Se ele está num estado e um modelo mental claro e luminoso, você está vendo, enxergando, interpretando, entendendo, tá? Então, dentro disso aí, nós temos 3 situações aqui. Primeiro, de uma realidade futura possível. Olha, eu estou enxergando um futuro. Estou vendo que essa pandemia, ela atrapalhou muito, mas ela pode ajudar também se eu tomar determinadas ações relacionadas a esse mercado. 2, descrita de uma forma simples e objetiva.
Você também não vai complicar as coisas mais do que está complicada, né? A gente deve simplificar e não complicar, né? Terceiro, partilhada por todos os dirigentes e colaboradores da entidade. Poderia incluir todos os stakeholders, inclusive, tá? Não só pelos dirigentes e colaboradores da entidade, tá certo, meus amigos? Então essa é a visão do futuro, tá bom? Vamos seguir? Vamos continuar então? Ó, nesse próximo slide aqui, eu vou falar de algumas características de grande importância, né? Para a gente poder relacionar melhor, tá? Dá uma olhadinha ali, ó. Algumas características de grande importância que uma visão deve ter. Primeiro, ela deve ser clara, abrangente e detalhada. Veja que antes vocês viram a missão, e a missão ela diz o seguinte, que a missão é a razão de ser da empresa, é a razão da vida dela. A visão, ela é o que você enxerga, o que você vê. Então, se você está olhando de uma forma mais panorâmica, você está enxergando melhor o mercado, você está tendo uma visão mais abrangente, mais detalhada e principalmente clara de toda a situação. Uma outra coisa, ela deve ser desafiadora e inspiradora. Desafiadora em que sentido? Eu não posso ficar parado no tempo, eu não posso ficar parado naquilo e não tentar evoluir, senão eu posso ter problemas. Pensa na seguinte frase: time que está ganhando não se mexe. Errado, se mexe sim senhor. Por quê? Porque são 90 minutos, o atleta é um ser humano, ele se cansa. Às vezes você tem um craque super experiente, já com uma idade um pouco avançada, ele não vai aguentar correr os 90 minutos, né, da mesma forma que um garoto. Então, para você manter a força, você renova. Renova como? Colocando alguém descansado. Então, o time que está ganhando se mexe sim. Ela deve também ser motivadora e inovadora, tá? Motivadora, vamos fazer, né? Dar aquele gás, e também inovadora, porque o inovador ele transforma o que é velho, obsoleto, numa coisa nova. Você não está criando nada, você está transformando o seu mercado. E por último, ela deve ser desenvolvida pelo líder, pelo aquele que comanda, aquele cara que conduz a organização. Bom, pessoal, chegando à nossa parte final aqui, nós temos mais 3 slides e mais o referencial bibliográfico, tá? Eu vou seguir aqui, já estamos estourando no tempo aqui, mas se ultrapassar um pouquinho aí, vocês aproveitem. Vamos lá, vamos ver aqui, olha lá. Efetivamente, o objetivo principal de uma visão de futuro é pintar um quadro de onde se quer que a empresa chegue e o que se quer que ela seja no futuro. A visão de futuro envolve a construção de cenários e objetivos a serem buscados pela empresa em um futuro de médio prazo, considerando as atuais tendências e influências. Por que não a longo prazo? Porque você precisa ser um pouco mais imediatista na questão visão. Você não enxerga tão amplo porque o seu campo de horizonte não permite. Então a visão também não pode ser a longo prazo. Ela tem que ser de curto e médio prazo de preferência. Okay? Então, visando a sua competitividade. Para Hamel e Prahlad, não se pode criar o futuro nem lucrar com ele sem imaginá-lo. Veja que ele está dando uma dica aí importantíssima. Para Tiffany e Peterson, 1998, uma visão de futuro de uma organização deve conter, no mínimo, as seguintes descrições: como será o setor na qual ela atua. Tudo isso aqui chama atenção, você precisa ver, você precisa enxergar. Por isso que chama visão, tem que enxergar isso aqui. Como será o setor na qual ela atua, em que mercados ela vai competir, que produtos e serviços ela vai oferecer, que valor ela vai oferecer aos clientes, que vantagens de longo prazo ela terá,
e quais serão o seu porte e a sua lucratividade. Ainda seguindo no próximo slide, pelos mesmos autores, Hammer e Palade, 1990, demonstram que as empresas que chegaram à liderança global, na sua maioria, começaram com ambições desproporcionais aos seus recursos e capacidades, ou seja, iniciaram sonhando alto. Você pode sonhar alto, você pode pensar grande, só não tira o pezinho no chão para não cair. Tá? Mantenha sempre um pezinho no chão e com pensamentos grandes, elevados. Assim você vai ter a possibilidade de crescer também. Porque se você ficar parado no tempo esperando, não rola. O que eles fizeram foi criar em todos os níveis da organização uma obsessão por anos na busca da liderança. Obsessão esta amplamente difundida, aceita e compartilhada por todos os membros da organização. Os principais motivos pelos quais se estabelece uma visão são: controlar melhor o destino da empresa, questionar o estado atual confortável, perceber que o atual sucesso operacional não é garantia para o futuro, ou inadequado, instigar a necessidade de se livrar dos problemas atuais, promover um sonho comum e coordenar o trabalho em equipe, criar necessidade de obter mais recursos para os negócios ou para o negócio, tá? Então esses são os principais motivos pelos quais se estabelece a visão, tá certo, pessoal? Então, olha, eu vou encerrar agora. Vou encerrar agora e depois já passo para vocês o referencial bibliográfico, né? E a gente dá fim a essa aula de hoje. Na semana que vem a gente vai ter uma continuação desse material aqui e a gente vai verificar um material interessante. Não vou falar agora não, para não quebrar para deixar vocês um pouco mais curiosos, tá certo? Então, para encerrar, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Um dos exemplos mais ricos de visão de futuro que se conhece na literatura sobre organizações é a visão de Henry Ford, explicitada em 1907, no início da indústria automobilística no mundo. Abre aspas. Construir um carro para a grande multidão. Seu preço será tão baixo que nenhuma pessoa com um salário razoável não possa comprar. E aproveitar com a família a bênção de horas de prazer nos enormes espaços abertos que Deus criou. Todos poderão ter um e todos terão um. Os cavalos desaparecerão das nossas estradas. O automóvel será algo em comum. Fecha aspas. Olha, pessoal, tem uma frase do Ford, do Henry Ford, que ele diz o seguinte: todos devem ter um carro, desde que ele seja preto e Ford, tá certo? E por muito tempo ele ficou com esse slogan aí, até pouco tempo atrás ainda se falava muito. Mas se você pegar qualquer obra aí, qualquer livro que fale sobre o Ford, você vai ver essa expressão que ele teve, né, que todos tenham um carro preto, que seja Ford, tá certo? Então essa aqui é a nosso referencial bibliográfico, dá uma olhada aí. Ela tem como referência base esse trabalho, né, do curso de gestão voluntária do professor Marco Antônio Pereira, na disciplina de gestão estratégica. Aí a referência básica e complementar estão aí. É a mesma que eu usei na aula passada, porque o material foi dividido em dois, como vocês podem perceber, como vocês podem ver que eu iniciei lá no slide número 17, tá certo? Bom, pessoal, então eu vou encerrando nessa aula de hoje. Não precisa colocar atividade no fórum, porque essa semana é a semana que nós não temos atividades, tá ok? Então o que vocês vão fazer? Mais uma vez, vou falar para vocês. Vocês vão entrar lá no campo de atividades e vão escrever: olha, professor, estive presente, assisti a aula, né?
eu, I am here, qualquer coisa nesse sentido aí para eu poder atribuir presença para vocês. E aí vocês cola, né, copia e cola lá no fórum, porque lá no fórum a instituição, né, a secretaria, vai verificar que vocês estiveram presentes, que vocês participaram. Então a gente tem os dois controles aqui, o meu controle e o controle da secretaria, para atribuição de presenças de vocês, tá certo? Bom, isso nosso material está no meu canal Alex Caparelli, tá colocado lá. Se tiverem alguma dúvida, manda um e-mail para mim aí, ó, tá divulgado aí o e-mail. E mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no meu canal profissional Planeta Marketing Oficial. Esse canal é um canal que tem programas com episódios chamado Aprendendo Fácil. Tá? E vocês podem sugerir também qualquer assunto lá para a gente poder criar uma pequena aula de 5, 6 minutos ali, né, para vocês poderem tirar suas dúvidas. Né? Dá uma clicada lá, ajuda o professor a manter o canal, é totalmente gratuito, né? A gente não vai cobrar nada, pelo contrário, nós vamos colocar muito material para vocês lá. Né? E para eu manter ele ativo eu preciso de curtidas, tá certo? Um grande abraço para vocês, até semana que vem.